Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje nós iniciamos o nosso Retiro Anual da Vida Comunitária aqui na nossa casa Nossa Senhora do Carmo, Convento do Carmo em Belém. E é com alegria que hoje damos início a esse tempo forte, onde iremos viver com os nossos irmãos, todas as nossas casas do Brasil, e também alguns irmãos que vêm das nossas casas ao mundo, Portugal, Canadá, da Bélgica, da África. E é uma alegria poder estar com todos esses irmãos reunidos nesse tempo forte do nosso Retiro Anual, onde teremos várias celebrações, várias graças a serem vividas, tempos de ordenação diaconal, tomadas de hábito, votos perpétuos, virgem consagrada, votos temporários, casamentos. Será um tempo para juntos celebrarmos as vocações, todos os estados de vida, e você também rezar conosco e carregar os nossos irmãos em oração. E teremos a alegria também de ter a presença dos nossos fundadores, da nossa moderadora geral, e todos os irmãos que se unem nesse tempo forte de retiro e de oração. Hoje também a igreja faz memória de Charles de Foucault. Então peçamos a intercessão deste santo para o nosso retiro nessa quinta-feira, dia da unidade, nesse 1º de dezembro. A nossa regra de vida traz o artigo 379, a comunidade Escola da Vida Fraterna. Como escola da vida fraterna, a comunidade convida cada um a ser concretamente servo do seu irmão, em vista de uma vida evangélica. Ela propõe uma formação e um acompanhamento pessoal e comunitário. Contribui para fomentar o crescimento humano e espiritual ao serviço da vida, da verdade e do amor. Então hoje o nosso Nadão nos traz esse artigo nos lembrando, a graça de vivermos em comunidade, o dom da vida fraterna, sobretudo de sermos servos uns dos outros, sermos irmãos, mas também estar a serviço uns dos outros na nossa comunidade. As leituras de hoje, a primeira leitura do profeta Isaías. Naquele dia cantar-se-á este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte para a nossa salvação. Ele nos deu muro e antemuro. Abri as portas da cidade para que entre uma nação justa, que observa a fidelidade. Está decidido, tu manterás a paz. Sim, a paz, porque a ti foi ela confiada. Ponde a vossa confiança no Senhor para todo sempre, porque o Senhor é uma rocha eterna. Com efeito, ele abateu os habitantes das alturas, a cidade inacessível. Ele fê-la vir abaixo até o solo, fê-la lamber o pó. Ela será pisada aos pés. Pisa-la-ão os pés dos pobres e os passos dos fracos. A gente vê hoje aqui nesta leitura do profeta Isaías esse canto de confiança que o profeta vai gerar no coração. E nada melhor do que começarmos esse retiro justamente com o profeta, com esse coração confiante na graça de Deus que repousa sobre nós, mas sobretudo o Senhor que abre as portas, e Ele quer desde já abrir as portas do nosso coração para todo o novo de Deus, todo o novo da comunidade, as surpresas do Espírito Santo ao longo desse tempo. Mas também no teu coração o Senhor quer dar essa graça de se abrir ao novo que Deus tem a revelar nesse final de ano, onde todos nós somos submetidos a entrarmos nessa nova vida que o Senhor quer nos dar, sobretudo nesse tempo novo litúrgico. Então, nesse dia, peçamos ao coração aberto, como o do profeta, e sobretudo renovemos a nossa confiança em Deus. A palavra vai dizer, ponde a vossa confiança no Senhor para todo sempre, porque Ele é uma rocha eterna. Então devemos confiar porque quando estamos unidos ao Senhor, somos firmes, somos fortes, porque nos apoiamos não em nós mesmos, mas nos apoiamos na rocha, que é o próprio Cristo. E a alegria também para nós estarmos reunidos em família espiritual nesse tempo de retiro. Então, peçamos essa graça de estarmos todos com o coração alargado, com o coração aberto. O salmista de hoje traz o Salmo 117. Aleluia! Celebrai ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. É melhor abrigar-se no Senhor do que pôr a confiança no homem. É melhor abrigar-se no Senhor do que pôr a confiança nos nobres. Abri-me as portas da justiça, vou entrar celebrando ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Os justos por ela entrarão. Eu te celebro porque me ouvistes e fostes a minha salvação. Ah, Senhor, dai-nos a salvação, dai-nos a vitória. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e Ele nos ilumina.
Então, o salmista de hoje vem confirmar a leitura, esse salmo da alegria, mas sobretudo esse salmo da confiança, né? Confiemos no Senhor porque o seu amor é eterno, o seu amor é para sempre, porque o Senhor ama, cuida de cada um de nós e não há alegria melhor do que habitar na casa do Senhor, não há alegria melhor do que estarmos essa semana reunidos juntos na casa do Senhor como família espiritual, como família sementes do Verbo. O evangelho de hoje, evangelista São Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está no céu. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então, o evangelista de hoje ele é muito claro com cada um de nós, aonde nós queremos construir a nossa casa, aonde você quer construir a tua vocação, sobre a areia ou sobre a rocha. E o evangelista de hoje nos convida a afirmarmos a nossa vocação nessa rocha que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, onde os ventos das tribulações, das dificuldades não derrubam, não nos destabilizam, não nos abalam, mas ao contrário, ainda que venham as tentações, ainda que venham as fragilidades, se nós estamos com a nossa vocação firmada em Deus, nós sabemos lidar com os ventos e as tempestades das provações, das dificuldades e das tentações que nos rodam. Então, mesmo que caiam a chuva, caiam enxurradas de pecados, de dificuldades às vezes familiares, relacionais, na vida comunitária. Se temos a nossa vocação firmada em Deus, temos a certeza do chamado, da vontade de Deus em nossas vidas, nós não seremos abalados, não seremos derrubados. E você que nos acompanha em casa, se a sua vida ela é pautada sobre a graça, a confiança de Deus, ainda que venham os ventos fortes, ainda que venham as dificuldades e as tribulações, o Senhor nos dá a graça de permanecermos firmes, fiéis, fincados nessa rocha. E aquilo que nos dará fidelidade é o amor à palavra de Deus. Se guardamos a palavra do Senhor e a sua promessa, seremos homens e mulheres decididos, firmes, fortes diante das dificuldades. Não quer dizer que não sejamos, talvez, interiormente abalados, tenhamos dificuldades interiores, dúvidas, questionamento. Não é isso, mas ao contrário, ainda que surjam todas essas questões, se somos verdadeiramente unidos ao Senhor, não seremos abalados, né? Não, a nossa casa não vai cair, como diz a palavra. Mesmo que os ventos soprem contra aquela casa, ela não cai. Então, peçamos ao Senhor essa graça de firmarmos a nossa vocação na rocha, que é o próprio Cristo. E o santo do dia de hoje, Charles de Foucauld. Charles, conhecido como Carlos de Jesus, nasceu em Estrasburgo, na França, em 15 de setembro de 1858. Aos 6 anos, ficou órfão após perder seus pais. Foi criado pela irmã Marie, sob os cuidados do avô. A formação cristã recebida na infância permitiu-lhe fazer sua primeira comunhão em 1870. Entre os anos 1883 e 1884, empreendeu uma viagem de exploração para Marrocos. O testemunho de fé dos muçulmanos despertou nele um interrogativo. Meu Deus existe? Meu Deus, se existe, deixe-me conhecê-lo. Regressando à França, foi surpreendido pelo acolhimento de sua família, que era profundamente cristã. Inicia então seus estudos e pede o auxílio de um sacerdote para o instruir. Guiado pelo padre, encontra Deus em outubro de 1886, quando tinha apenas 28 anos. Quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver somente para Ele. Em peregrinação à Terra Santa, Deus revelou a sua vocação: seguir e imitar Jesus numa vida silenciosa e retirada. Viveu sozinho na oração, na adoração, numa grande pobreza,
junto das Clarissas de Nazaré. Em 1901, aos 43 anos de idade, foi ordenado sacerdote. Na noite do dia 1º de novembro de 1916, foi assassinado por assaltantes que queriam descobrir o tesouro do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no sacrário. Era Jesus na Eucaristia o centro da sua vida. Seu maior desejo sempre foi compartilhar a sua vocação com o próximo. Após ter escrito regras de vida religiosa, pensou que esta vida de Nazaré poderia ser vivida por todos. Hoje, a família espiritual de Carlos de Foucauld possui várias associações de fiéis, comunidades religiosas, institutos seculares de leigos ou sacerdotes pelo mundo todo. Em 24 de abril de 2001, Carlos foi declarado venerável por São João Paulo II. Foi beatificado em 13 de novembro de 2005 por Bento XVI. E em maio de 2021, o Papa Francisco presidiu no Vaticano a celebração consistório público ordinário para a votação da causa de canonizações de 7 beatos. Dentre eles está o testemunho de Carlos de Foucauld. A leitura patrística de hoje dos comentários sobre Diatessaron de Santo Efrem Diácono. Vigiai, Cristo virá de novo. Para impedir que os discípulos o interrogassem sobre o momento de sua vida, disse-lhe Cristo: aquela hora ninguém a conhece, nem os anjos, nem o Filho. Não vos compete saber o tempo e o momento. Ocultou-nos isso para que ficássemos vigilantes e cada um de nós pudesse pensar que esse acontecimento se daria durante a nossa vida. Se tivesse revelado o tempo de sua vinda, esta deixaria de ter interesse e não seria mais desejada pelos povos da época em que se manifestará. Ele disse que viria, mas não declarou o momento, e por isso as gerações e todos os séculos o esperaram ardentemente. Embora o Senhor tenha dado a conhecer os sinais de sua vinda, não se vê exatamente o último deles, pois numa mudança contínua, esses sinais aparecem e passarão, e por outro lado ainda perduram. Sua última vinda será igual à primeira. Os justos e os profetas o desejavam, pensando que se manifestaria em seu tempo. Do mesmo modo, cada um dos fiéis de hoje deseja recebê-lo em sua época, pois ele não disse claramente o dia em que viria. E isto, sobretudo, para ninguém pensar que está submetido a uma determinação e hora. Ele que domina os números e os tempos. Como poderia estar oculto aquele que descreveu os sinais de sua vida, o que ele próprio estabeleceu? O Senhor pôs em relevo esses sinais, para que, desde o primeiro dia, os povos de todos os séculos pensassem que ele viria no próprio tempo deles. Por isso, o Senhor recomendou ao homem a vigilância, tanto da alma como do corpo. Ao corpo, para que se liberte da sonolência, e à alma, para que se liberte da indolência. Assim diz a Escritura: vigiai, justos, e também despertai, ainda estou contigo. E ainda não desanimeis. Por isso, não desanimamos no exercício do ministério que recebemos. Então, que Deus nos abençoe nesse dia sobre a intercessão de Charles de Foucauld e também a intercessão hoje do diácono Santo Efrem, que nos traz essa leitura patrística belíssima, nos fazendo lembrar a importância que devemos vigiar, pois não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. Deus nos abençoe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia com voi. Estimados irmãos e irmãs, inicia o Papa. Bom dia. Continuando a nossa reflexão sobre o discernimento, em particular sobre a experiência espiritual chamada consolação, da qual nós conversamos na última quarta-feira, perguntemo-nos: como reconhecer a consolação autêntica, a verdadeira?
Uma pergunta muito importante para um bom discernimento, para não sermos enganados na busca do nosso verdadeiro bem. Podemos encontrar alguns critérios numa passagem dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E reza assim: se nos pensamentos tudo é bom, diz Santo Inácio, o princípio, o meio e o fim, e se tudo está orientado para o bem, esse é um sinal do anjo bom. Por outro lado, pode ser que no decurso dos pensamentos se apresente algo mal, ou que distraia, ou menos bom do que aquilo que antes a alma se propusera a fazer, ou algo que debilite a alma, que a torne inquieta, que a ponha em agitação e lhe tire a paz, a tranquilidade e a calma que antes tinha. Então, esse é um sinal claro de que tais pensamentos vêm do espírito maligno. Porque é verdade, há uma verdadeira consolação, mas existem também consolações que não são verdadeiras. E por isso é necessário entender bem o percurso da consolação e para onde me leva. Se é algo que não é boa, a consolação não é verdadeira. Não é verdadeira, é falsa. São indicações preciosas que merecem um breve comentário. O que significa que o princípio está orientado para o bem, como diz Santo Inácio, de uma boa consolação? Por exemplo, vamos colocar então um exemplo. Tenho o pensamento de rezar e observo que se acompanha ao afeto pelo Senhor e pelo próximo. Convida a realizar gestos de generosidade, de caridade. É um bom princípio. No entanto, pode acontecer que aquele pensamento surja para evitar um trabalho ou uma tarefa que me foi confiada. Sempre que devo lavar a louça ou limpar a casa, vem-me uma grande vontade de começar a rezar. Ocorre isso nos conventos. Mas oração não é uma fuga dos nossos afazeres. Pelo contrário, é uma ajuda para realizar o bem que somos chamados a praticar aqui e agora. Isto a propósito do princípio. Há também o meio. Santo Inácio dizia que o início, o meio e o fim tem que ser bom. O princípio é isso. Eu tenho vontade de rezar. Bom, primeiro lava os pratos e depois vai rezar. Muito simples. Seguida ao meio, ou seja, o que vem depois, que segue tal pensamento. Permanecendo no pensamento anterior, se eu começar a rezar, e como faz o fariseu da parábola, tender a agradar a mim mesmo e a desprezar os outros, talvez com um ânimo ressentido e azedo, então esses são sinais de que o espírito maligno utilizou aquele pensamento como chave de acesso para entrar no meu coração e para me transmitir os seus sentimentos. Se eu vou rezar, me vem em mim aquele do fariseu famoso: obrigado, Senhor, porque eu rezo, não sou como a outras pessoas que não procuram. Ali aquela oração termina mal. Aquela consolação de rezar é para sentir-se um pavão diante de Deus. E isso é o meio que não vai. E depois é o fim. Princípio, meio e fim. O fim é um aspecto que já encontramos, ou seja, para onde me leva aquele pensamento. Por exemplo, pode acontecer que eu trabalhe, né? Sempre com o pensamento de rezar. Pode acontecer que eu trabalhe arduamente por uma obra boa e meritória, mas isso impele-me a deixar de rezar, porque tenho tanto para fazer. Assim descubro-me cada vez mais agressivo e zangado. Considero que tudo depende de mim, a ponto de perder a confiança em Deus. Evidentemente, aqui, a ação do espírito maligno. Eu estou rezando e
A oração me sinto onipotente e tudo deve estar nas minhas mãos, porque eu sou o único, a única que sabe levar avante as coisas. Evidentemente, não há um espírito bom ali. Examinar bem o percurso dos nossos sentimentos, o percurso de bons sentimentos para a consolação. No momento eu quero fazer algo, como o princípio, como o meio e como o fim. O estilo do inimigo, quando nós falamos do inimigo, falou do diabo. O demônio existe. O estilo do inimigo, dele, sabemos, consiste em apresentar-se de maneira sorrateira, disfarçada. Começa a partir daquilo que nos é mais querido e depois, pouco a pouco, o mal entra secretamente, sem que a pessoa se perceba. E com o passar do tempo, a suavidade torna-se dureza. Aquele pensamento revela-se pelo que é realmente. Eis a importância deste paciente, mas indispensável exame sobre a origem e a verdade dos próprios pensamentos. É um convite a aprender com as experiências, com o que nos acontece, para não continuar a repetir os mesmos erros. Quanto mais nos conhecemos, mais sentimos por onde entra o espírito maligno, as suas passwords, as suas senhas, as portas de entrada do nosso coração, que são os pontos onde somos mais sensíveis, de modo a prestar-lhes atenção no futuro. Cada um de nós tem os pontos mais sensíveis, pontos mais fracos da própria personalidade, e dali entra o mau espírito e nos leva pela estrada que não é correta, ou nos tira da verdadeira estrada, nos tira também da oração. Os exemplos poderiam multiplicar-se à vontade, refletindo sobre os nossos dias. Isso devemos fazer. Por isso é tão importante o exame de consciência diário. Antes de terminar o dia, deter-se um pouco. O que ocorreu? Não nos jornais. O que ocorreu no meu coração? No meu coração. Estava atento? Cresceu? Ou foi uma estrada que passava tudo, sem que eu soubesse? O que ocorreu no meu coração? Esse exame é importante. É o precioso esforço de reler a experiência sob um ponto de vista particular. É importante compreender o que acontece. É sinal de que a graça de Deus age em nós, ajudando-nos a crescer em liberdade e consciência. Nós não estamos sozinhos e o Espírito Santo está conosco. Vamos ver como ocorreu. A consolação autêntica é uma espécie de confirmação de que cumprimos o que Deus quer de nós, que percorremos os seus caminhos, ou seja, as veredas da vida, da alegria, da paz. De fato, o discernimento não é simplesmente sobre o bem, nem sobre o máximo bem possível, mas sobre o que é um bem para mim, aqui e agora. E nisso sou chamado a crescer, colocando limites a outras propostas atraentes, mas irreais, para não ser enganado na busca do verdadeiro bem. Irmãos e irmãs, é necessário entender, compreender, ir avante, para entender o que ocorre no meu coração. E por isso é necessário o exame de consciência para ver o que ocorreu hoje. Hoje eu fiquei com raiva ali, não fiz isso, mas por quê? E procurar a raiz desses erros. Mas hoje eu estava feliz, mas era um pouco chato, porque ajudar aquelas pessoas, mas no fim eu me senti cheia, mas... E o Espírito Santo? Aprender a ler no livro do coração o que ocorreu durante o dia. Façam isso. São 2 minutos.
mas fará bem a vocês, asseguro a vocês. Obrigado. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.